Estado brasileiro, nós sabemos, é um Estado federal. E para que eu possa, então, aprofundar na divisão das competências entre os entes federativos, é importante que eu trate antes de alguns conceitos que são fundamentais para que a gente possa avançar nesse tema. O primeiro conceito é, a partir da linha de existência do Estado, é entender quais são os elementos constitutivos. Sempre que você ouvir essa expressão, quais são os elementos constitutivos do Estado, você vai associar a seguinte resposta: são elementos constitutivos o povo, o território e a soberania. Em algumas doutrinas você vai ver soberania como governo soberano. Então a pergunta é: quais são os elementos do Estado? Quais são os elementos constitutivos? Aquilo que faz com que um Estado nasça, que ele seja reconhecido como um Estado. O primeiro ponto, então, é o povo. Povo é o conjunto de pessoas que estão ligadas àquele Estado por decorrência de uma expressa vinculação sociológica, vinculação jurídica, muito próximo de uma construção coletiva de pessoas que não importam se eles estão dentro do território daquele país ou se eles estão no exterior. Eles são vinculados àquele Estado por algum conceito pré-determinado que fez com que eles se reconhecessem enquanto pertencentes àquele povo e, da mesma forma, o Estado pertencentes àquele Estado e, de outra forma, o próprio Estado reconhecer aquelas pessoas como integrantes de seu povo. Então não importa, exemplo, não importa se eu sou brasileiro e estou transitoriamente ou ainda que definitivamente morando no exterior. O que importa é o laço que reconhece a minha origem enquanto povo permite com que eu diga que eu sou brasileiro. Não é um conceito que se confunde com população. É um conceito mais abrangente do que população, porque envolve um vínculo que não necessariamente se refere àquelas pessoas que habitam determinado lugar. Então, o primeiro elemento constitutivo é o povo. O segundo elemento constitutivo é o território. Território será aquela divisão mesmo espacial. É aquilo que fisicamente eu consigo reconhecer como integrante do território, um integrante daquele estado específico. Então, se eu peço para que você feche os seus olhos e visualize o território brasileiro, imediatamente na sua cabeça vai aparecer a figura do mapa do Brasil. Então, via de regra, o território será os limites da divisão espacial daquele determinado estado. Da mesma forma Argentina, da mesma forma Estados Unidos, todos os estados possuem um elemento físico, um elemento territorial, um espaço geográfico delimitado aonde eu consigo então determinar que aquele estado existe e aquele estado pode vir a reconhecer a partir dele os seus cidadãos de uma maneira geral e reconhecer e de forma bem objetiva e efetivar o terceiro elemento constitutivo do Estado, que é a soberania ou reconhecimento de outros estados que aquele determinado território é um território soberano. Então, soberania, muito vinculada à ideia de governo, executar as políticas do Estado, está diretamente associado o conceito de soberania está diretamente associado a um elemento internacional de reconhecimento. A Argentina ela é soberana porque os demais estados enxergam aquele estado como um estado soberano, enxergam eles como um estado e, por consequência, assim é porque eles o entendem soberano. O Brasil, a mesma forma, outros estados, a mesma forma. Por isso que
nós temos no mundo alguns territórios que possuem pessoas a eles vinculadas, mas que não detêm soberania, porque não são reconhecidos pela comunidade internacional. Pode ser que, eventualmente, um território seja reconhecido por um país e não seja reconhecido por outros países. Por muito tempo nós tivemos, e até hoje é uma situação complexa, geopolítica, é uma situação geopolítica muito complexa, que é a questão da Palestina. E nós temos outros países na África, na Europa, que passam pela mesma situação de necessidade de reconhecimento internacional para que essa autonomia se transforme em soberania, ok? Então esses são os 3 elementos constitutivos do Estado: povo, território e soberania, ou governo soberano.